Olá, no programa de hoje vamos falar sobre as ações, as atividades da AMP aqui de Tubarão. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje eu recebo aqui no estúdio Luiz Henrique Dalmolin, ele que é presidente da AMP, a AMP que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas aqui da região, trabalhando essa questão, né, bem aqui na região da Amurel. Dalmolin, mais uma vez obrigado pela participação no programa Cidadania, né? A gente sempre falando de economia, do crescimento, principalmente das micro e pequenas empresas aqui na região. Obrigado pela participação desde já. Eu que agradeço a todos aqueles que nos escutam no espaço aqui na TV No Sul, que a gente nos concede, mas que a gente possa contribuir um pouco aí falando um pouco da AMP e das ações aí para a região. Dalmolin, a gente vê o Brasil passar por uma questão mais, uma discussão mais, uma crise mais política do que econômica, né? E falando em economia, vocês que trabalham com os micro e pequenos empresários aqui da nossa região, como é que está essa questão do investimento, do desenvolvimento aqui na nossa região? Tem tido, depois dessa confusão toda, depois não, né, que ainda estamos numa confusão política no país, tem tido crescimento ou tem afetado as micro e pequenas empresas aqui da região? Sempre, de alguma forma, afeta, né? A crise política virou econômica, mas já há algum tempo, alguns meses para cá, o empresário começou a descolar um pouco essa ideia da economia com a política, dependendo do que vai acontecer a nível federal. Já visto que Tubarão, eu falo de Tubarão e região, mas a nossa região, por exemplo, ela teve, mesmo com o catástrofe de outubro de 2016, geração de empregos. Tubarão conseguiu quase 595 empregos no acumulado de janeiro a junho, e a região como um todo teve 1.500 empregos. Então, o Brasil também, as micro e pequenas empresas é que vem segurando o número de carteiras assinadas. De janeiro a julho também nós tivemos 326 mil empregos relacionados à micro e pequena empresa, onde as grandes empresas acabaram demitindo. Nós temos uma construção um pouco diferente de Tubarão, porque o nosso comércio e serviços, principalmente os serviços, em alguns momentos é relacionado à saúde e muita coisa também relacionada a transportes. E alguns prestadores que prestam para outras regiões. Então, quero dizer que veio mantendo esse equilíbrio, mesmo tendo essa catástrofe que aconteceu, que muitas empresas acabaram fechando, mas a gente conseguiu manter o emprego na região e a gente tem que pensar o entorno todo gerando emprego, gerando economia. Também a gente percebe que, chegando agora esse final de ano, foi colocado até essa semana passada pelo governo federal possibilidade de 9 bilhões aí para as micro e pequenas empresas para financiamentos. Nós temos só uma dúvida, se esse dinheiro realmente vai chegar na ponta, porque em função da burocracia que existe, desse custo Brasil, da necessidade às vezes de garantias reais e taxa de juro muito alta, talvez esse dinheiro não chegue na mão do empresário. O importante é que tivesse alguma política pública um pouco diferente, que pudesse assim ampliar ou diminuir os valores de juros, né, com um programa, uma política um pouco diferenciada para o micro e pequeno, mas que pudesse ampliar então esse resgate de valores nos entes financeiros que a gente pudesse ter essa disposição. Luiz, tu citou aí a questão de algumas empresas, de alguns setores que estão recuperando. E no que se pode atribuir esse crescimento, essa evolução, principalmente dessas empresas aqui na nossa região? Porque a nossa região ela tem muitas micro, pequenas empresas, diferente lá do oeste catarinense, que tem grandes empresas, sim, né? Sim. Por que né, vamos dizer assim, o resultado disso? Por que esse resultado? Vários fatores eu acho que contribuem para isso, né? A gente percebe, foi feita uma pesquisa a nível Brasil, Tubarão está entre a terceira cidade catarinense melhor para se investir, então isso é uma coisa que traz um olhar diferente para o empresário que quer para a região. Algumas coisas estruturantes que Tubarão tem, diferente das outras cidades que nem Blumenau, Joinville, que estão atrás de Tubarão,
mas que a gente não tem ainda grandes problemas de trânsito, desafogamento, né, de problemas de bolsões de pobreza, a gente não tem isso na nossa região. A gente atribui também a capacidade de reter esse capital intelectual, porque hoje nós temos aqui uma universidade que joga no mercado profissionais e esses profissionais acabam ficando. Nós temos faculdades que nem o Senac, nós temos faculdades que nem Capivari, então esse tipo de entorno de capital intelectual também acaba gerando na cidade novos negócios e novas possibilidades de negócio. Tudo isso qualifica também o profissional, Com certeza. Todas essas escolas, essas faculdades, universidades. Qualifica e trabalha também muito nessa nova onda que a gente está vendo com o empresário. O empresário tem que sair de empresário para empreendedor. Ele está fazendo esse descolamento em alguns momentos e trabalhar um pouco com inovação, com estratégia, com alguma vantagem competitiva que ele vai ter no mercado. Então, esse profissional que está sendo criado hoje em Tubarão, ele já está tendo um aspecto um pouco diferente, tendo um olhar um pouco mais abrangente, um pouco mais para o futuro, e isso tem demonstrado na própria região esse diferencial. Quando a gente busca alguns cases de sucesso, a gente sempre fala com vocês da AMP, né? Aqui na nossa região. Essa característica da Amurel de ter os municípios pequenos, né, tudo junto, como tu falou, o acesso, o trânsito não é tão movimentado como em outras regiões, isso tudo ajuda, e agora também com a duplicação da BR-101, Porto de Imbituba, aeroporto, isso vem ajudando. E a característica dessa região? Tudo municípios pequenos, muito rápido, isso também ajuda? Não, com certeza ajuda, porque na verdade os relacionamentos são próximos, né? As dificuldades de escoamento de produção também melhoraram bastante. A gente fica um pouco preocupado que nesse contexto que eu falei de crescimento da região em relação ao número de empregos, Imbituba foi que travou um pouco, né? E assim, nós temos um porto ali que nós temos que ter um olhar diferente para poder utilizar como escoamento e também como geração de emprego, porque a gente tem que pensar sempre na região. Acho que é importante a gente visualizar essas possibilidades e trazer essa construção de pequenas cidades, mas com uma capacidade geradora de trabalho, de possibilidade de escoamento, e também o fato da proximidade não cria esses bolsões de pobreza e cria assim um local onde a gente possa trabalhar, viver bem, perto da serra, do mar e ainda poder ganhar um dinheirinho, né? Ok, Luiz, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje estou conversando aqui com o Luiz Henrique Dalmolin, ele que é presidente da AMP, a Associação das Micro e Pequenas Empresas, aqui da nossa região. Dalmolin, no bloco passado nós estávamos falando dessa questão do aquecimento, né, da economia aqui na nossa região. Nesse mês de outubro completa um ano daquele vendaval, né, terrível que aconteceu aqui em Tubarão, que, né, destruiu muitas empresas, muitas famílias perderam o emprego. E a AMP esteve junto toda aquela movimentação para ajudar aquelas empresas, né, os trabalhadores. Como é que está essa situação hoje? A gente vem conversando muito tempo nessa questão durante o ano todo, né? E o que mais, vamos dizer assim, o que mais preocupa é sempre aquela barreira da burocracia, né, para dar os encaminhamentos. Isso ainda é visto hoje, faltando aí poucos dias para completar um ano daquele trágico, né, fenômeno que aconteceu em Tubarão? Dia 16 completa um ano e o que a gente vem falando durante esse ano todo é que nós não podemos tratar os diferentes de forma igual. O que aconteceu nesse ano todo que a gente percebeu e a gente criou uma movimentação um pouco diferente em relação ao governo do estado. Muitas empresas, como você falou, foram prejudicadas, mas na hora de buscar recursos, na hora de ter a possibilidade de ser ajudadas, por vários motivos as empresas tiveram um travamento nesse processo burocrático. O tal custo Brasil refletiu bastante aqui para várias empresas. Muitos de nossos associados pediram possibilidade de financiamentos e ajuda para recursos, mas poucos obtiveram. Por causa de negativas, por causa de garantias reais, por causa mesmo do próprio valor do juro apresentado no momento pelos entes públicos e financeiros. Com isso acontecendo, o presidente da nossa federação, Alcides Andrades, veio a Tubarão naquele outubro, conheceu a situação e levou uma demanda para o governo do estado
falou com o governador, falou com a Assembleia e pediu uma possibilidade de a gente fazer um atendimento diferente para o pequeno e microempresário que é atingido por catástrofe climática. Não só Tubarão, mas Blumenau, Brusque, Oeste, porque vão acontecer novamente, e a gente tem que ter a possibilidade de uma busca de ajuda. Semana passada, retrasada, nós fomos atendidos, né, pelo Rodrigo Moratelli, que é o secretário da Defesa Civil do Estado, e foi pedido para o governo criar um movimento, um grupo de trabalho que pudesse estudar, então, como que a gente poderia diminuir esse tempo, né? Para quem está nos assistindo em casa, para ter muita gente que perdeu quase tudo ou tudo, só aconteceu em outubro, foram receber em março, abril recursos. Esses recursos, somente 6 empresas conseguiram, 1.000 atingidos, 115, 120 pediram recursos e somente 6 conseguiram os recursos. Então a gente está tentando fazer um grupo de trabalho e nós vamos contar também com todos os empresários da região de levantar as necessidades em relação, por exemplo, carência, a taxa de juro para ser utilizada, garantias reais, se eu preciso dar um terreno, uma casa, o meu imóvel, às vezes o imóvel no chão como garantia. Então, nós queremos fazer um estudo para tentar que quando aconteça algum evento climático, pelo menos em 15 dias, no máximo, toda a documentação seja entregue e comece a andamento do projeto. Muitas coisas também que foram colocadas no site dos entes públicos, pediu uma certa quantidade de documentos, o empresário chegava lá, levava, teria que voltar. Um exemplo básico que a gente vem dando, aconteceu que foi feito um acordo que a Defesa Civil iria fazer o cadastramento das pessoas e o Corpo de Bombeiros das empresas, né? Quando os empresários pegaram e levaram a documentação, o Badesc, no caso, o banco, os outros bancos, eles devolveram a documentação porque não poderia ser do Corpo de Bombeiros e sim da Defesa Civil. Então, o que acontece? Não existe Atrasa muito. Né? Não existe protocolos para esse... Foi dito lá e eles nos atenderam muito bem, mas disseram o seguinte, olha, a nível federal, estadual, municipal, não tem política pública para atendimento de pequena empresa em evento climático e não tem nenhum tipo de protocolo. Então, o que a gente vai sentar com esse grupo de trabalho? Vai demorar um pouco, vai ser moroso, mas nós vamos tentar unir todas as pessoas e criar um protocolo de atendimento, verificando todas as necessidades, né, tentando diminuir os tempos, verificando possibilidade de recurso, fazendo até de repente um mútuo, um fundo, um seguro para atingir as empresas, porque a geração de emprego é o que segura o Estado e a gente tem que pensar de uma forma diferente de pensar, porque da mesma forma que está, não dá mais. Nós temos associados nossos ainda que tiveram prejuízo na faixa de 1 milhão, 1,5 milhão de reais e até hoje não foram atendidos, estão tentando com recursos próprios de amigos, tentando se reerguer. E isso aí, para nós, é bastante constrangedor. Dalmolin, daquele dia, né, até os dias atuais, algumas empresas, como tu falou, se recuperaram, 6, né? Tem como contabilizar os empregos que ainda não foram recuperados? Porque, claro, teve um crescimento na questão do emprego, como você já citou. Isso está dentro desses... Sim, isso é porque o CAGED, muitas empresas também não demitiram todos os empregados, certo, porque acabaram ficando, mas assim, essas 6 empresas foram as que pediram, deram entrada, né, 100 empresas iam pedir e somente 6 foram atendidas. Então, mas na verdade muitos empregos ainda foram, aquelas que realmente fecharam, deslocaram para algum outro movimento, mas nós temos aí casos aí de empresas que realmente, mesmo estando com dificuldade, elas mantiveram os funcionários, porque também existiu o custo também de fazer a rescisão e sem ter isso. Então, estão tentando trabalhar de alguma outra forma e assim, os fornecedores, o pessoal que entendeu naquele momento que precisava fazer algum tipo de negociação diferente com aquele empresário que está passando uma dificuldade. Porque essa questão, ela não influencia só vamos dizer assim,
o fato do acidente em si, né? Porque é um ciclo, né? Sim. É a falta de emprego, é o fornecedor, é o patrão que não consegue pagar os impostos, os trabalhadores. Então, isso dá uma parada na economia, né? Dá uma parada na economia, uma corrente muito forte. Assim, da mesma forma que parou o lado daquele que estava perdendo, mas de outra forma a parte da construção civil, por exemplo, ela deu uma aquecida em função de poder trabalhar. Então houve um equilíbrio nesse sentido. Mas com certeza aquele empresário que queria investir, ele está agora, o crescimento dele foi muito prejudicado. Os próximos anos são anos de recuperação e não anos de crescimento efetivo das empresas. Ok, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje conversando sobre as ações da AMP, que é a Associação dos Micro e Pequenos Empresários aqui da região. Luiz Henrique Dalmolin, ele é presidente da entidade, está aqui comigo conversando no programa Cidadania. Dalmolin, a AMP, nos blocos anteriores, falamos aí de várias questões, economia, a questão do vendaval que prejudicou muitos empresários e trabalhadores e a cidade, e a AMP sempre junto, né? Agora, o que a AMP tem de trabalho, né, e as próximas agendas, a identidade? E nós já estamos se encaminhando para o fim do ano, passa muito rápido, né? Muito rápido. E a AMP vai trabalhando até o fim do ano para fechar os projetos, os núcleos, como é que está o trabalho? Na verdade, para quem está em casa, a AMP trabalha, tem muitos associados, mas os núcleos trabalham muito fortemente. Então, o núcleo setorial, várias empresas, nós temos lá o núcleo da mecânica leve, da mecânica pesada, a rede Consulforça, que é outro núcleo, e nós temos mais 2 novos núcleos que foram fundados esse ano, né? Foram fundados o núcleo do GNV, das empresas relacionadas ao gás, e também o União Serramar Cervejeira. E estamos criando mais um núcleo agora, que é o de comunicação e marketing. Então, essa propensão de juntar várias empresas com problemas comuns para a resolução de problemas comuns e também para a busca de soluções comuns. Quando você atua sozinho, às vezes o teu problema fica mais difícil porque você é um só. No momento que você consegue entrar num núcleo, o núcleo consegue já até pela parte de relacionamento, networking que é realizado, os empresários conseguem resolver as situações. As ações que nós fizemos aí foram várias durante o ano, eles fizeram visitas, mas ações específicas para a comunidade. A gente traça muito a Semana do Trânsito, que foi feito pelo pessoal da manutenção veicular, que teve um atendimento ali de 198 veículos foram atendidos, e teve um, por exemplo, com um problema de freio grave, que poderia ter acontecido um acidente, identificado, tudo feito de forma gratuita na Semana do Trânsito. E nós agora temos aí fundado um núcleo que já está rodando fortemente, inclusive com um festival agora da cerveja artesanal, dia 11 de novembro. São 11 empresas cervejeiras da região, e a ideia por exemplo, Tubarão, a gente ficou sabendo que tem 160 pessoas que produzem cerveja artesanal. Mas empresas, nós temos 2 em Tubarão e o restante são da região. Então a gente fez um caminho chamado Serramar, aonde a pessoa vai conhecer a cervejaria, mas também vai fazer turismo na cidade. Então, nós temos um em São Bonifácio, né, na cidade de São Bonifácio. Então, vai sair daqui, vai conhecer a cervejaria, vai lá fazer um rafting, vai conhecer a cachoeira, vai em São Martinho conhecer as belezas ali de São Martinho. Então, em Laguna também. Então, 11 empresas. E um núcleo de comunicação também, fortemente aí, trabalhando um trabalho de planejamento estratégico para tentar criar soluções para a nossa região em relação à divulgação, marketing e propaganda. E o GNV vai fazer uma ação agora, final de ano, para conscientizar as pessoas a utilização do GNV, a necessidade da fiscalização dos cilindros e tudo mais, e essa verificação, porque é um componente explosivo que é seguro, mas tem que ter todos os cuidados. Todos os cuidados. Então, a gente está aí com basicamente 6 núcleos na AMP, que a gente percebe que daí o movimento de cada núcleo, alguns mais no começo do ano, outros mais no final, mas tendo ações sempre
ao longo do ano. E as palestras e cursos que a gente faz lá na própria entidade, aí para os empresários e para os empregados para poder ter capacitação. Damolin, o que chama atenção é a criação dos núcleos, né? Eu acho que é uma coisa que cada vez vai ficar mais forte, essa questão de unir várias especialidades num grupo para pensar estratégias, né, para diversas áreas. Eu acho que isso é o ponto fundamental, né, da AMP, dessa organização. Ah, com certeza, essa é a ideia, inclusive está no nosso estatuto de fazer isso, a ideia de, além de capacitar, mas de formar esses clusters, esses núcleos de trazer desconstruir aquela ideia do concorrente, trazer a ideia do parceiro e trabalhar a compra. Vamos dar um exemplo, o pessoal faz compra conjuntas lá com uma economia considerável, né? Porque às vezes as compras são, dependendo do segmento, mas tem dias lá deles fazerem rodadas de negócios de compras de 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, você jogando isso no mercado, além de ser para a região ser muito bom, eles conseguem também ganhar na compra do volume, né? E tendo isso, o empresário tendo essa possibilidade de poder crescer com essas ações de capacitação e viagens, eu acho que é importante. O micro, pequeno empresário, ou até uma pessoa que queira conhecer o trabalho da AMP, né, tem o telefone, tem o e-mail e também pode ir na entidade ali para conversar um pouco, né, Damolin? Sim, com certeza. Geralmente na parte da manhã existe o atendimento, né, mas assim, para o pessoal que quer conhecer, fica no telefone 36322518 ou no e-mail, que é mais fácil. Hoje o e-mail é mais rápido para todo mundo, sim, né? contato@amptubarão.com.br. O que vocês trabalham, né, principalmente com esses núcleos, projetos, diagnósticos, né? O que a AMP espera de 2018? Nós já estamos em outubro, novembro, dezembro, o ano, né, vem um feriado aí, vem 2 feriados pela frente. O que a AMP espera desse 2018 aqui para a região? Nós esperamos realmente que o empresário que comece a botar, está todo mundo já começando a colocar os projetos na rua para ter essa manutenção. Nós vamos continuar com essas ações e cada vez mais tentando movimentar a sociedade para visualizar que o empresário também possa fazer um auxílio para a comunidade, que eu acho que isso é importante, não só a gente, tirar da comunidade, mas também doar para a comunidade. Então nossas ações são sempre voltadas para isso e tentar essa capacitação. A gente tem que aproveitar o momento de boa onda que está acontecendo, uma boa nova, e que a gente pegue essa onda e consiga navegar tranquilo em 2018, tentando crescer, gerar emprego e olhando não só para Tubarão. Tubarão é onde nós estamos, mas a gente olha sempre o entorno, que eu acho que é importante a gente crescer juntos, né? A gente crescer de forma separada na região, ninguém cresce, todo mundo puxa para um lado. Eu acho que a gente tem que olhar todo mundo para a mesma direção e trabalhar fortemente. Eu acredito bastante nisso. Ok, eu conversei com o Luiz Henrique Damolin, ele é presidente da AMP, a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Tubarão. Damolin, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa Cidadania, que está sempre à disposição para dar as informações do trabalho de vocês. Nós é que agradecemos, um grande abraço para todo mundo e agradecer sempre o espaço que a TV Sul nos reserva. Ao longo do ano já tivemos algumas vezes aqui, mas é importante ter esse canal de comunicação e que passa na região toda. Eu acho que é importante a região também ser abrangida por um canal que apresente isso para a gente, né? Eu acho que é muito bom. Muito obrigado mais uma vez e assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima oportunidade.